Olá, bom dia, graça e paz. Muito bem-vindo ao canal da Igreja Aliança de Alphaville. Eu sou o pastor Marcos e mais uma vez estamos juntos pela bondade de Deus para refletirmos sobre sua palavra. É uma alegria muito grande ter a sua companhia, que Deus possa falar profundamente no seu coração, tocar na sua vida por meio da sua bendita palavra. Estamos iniciando mais uma semana e que bom que podemos iniciar a semana olhando para o texto bíblico, meditando na palavra de Deus, conhecendo um pouco mais sobre as verdades que Deus tem para a nossa vida. Eu estou muito feliz, muito animado, muito alegre nessa manhã e graças a Deus porque Ele tem nos dado mais um dia de vida. Hoje eu queria conversar com vocês e falar um pouquinho mais sobre a carta de Paulo aos Filipenses. Paulo tem um vínculo muito forte com esta igreja e ele dirige então uma carta a essa igreja, falando sobre a sua situação na prisão, falando sobre a oferta que ele recebeu, e falando sobre a condição de Epafrodito que levou essa oferta para ele, ficou doente, mas agora estava retornando porque Deus o havia ajudado a se restabelecer. E eu queria conversar com vocês no capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipenses, tem um texto extraordinário, um texto que é muito importante para a nossa formação espiritual, para o nosso entendimento da obra de Cristo. E o tema de hoje, da mensagem de hoje é: o trono já tem dono. É isso mesmo, o trono já tem dono. Nós vamos ver aqui nesse texto como que Paulo expressa o seu conhecimento sobre a vida de Cristo. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia aí no capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipenses, para lermos um pequeno texto que começa no verso 5. Esse é um dos textos mais conhecidos também da Bíblia, e ele diz o seguinte: Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao verso 11. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos analisar um pouquinho esse texto aqui e ver as grandes verdades que esse texto nos transmite e que nós precisamos reter no nosso coração para sermos encontrados. Paulo usa também esse termo aqui em Filipenses, encontrados irrepreensíveis no dia da vinda de Cristo. Como Paulo começa o texto? Ele fala de atitude. Verso 5: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então, Paulo aqui diz que Cristo demonstrou uma atitude. Essa palavra atitude tem a ver com uma decisão interna, uma forma de ver e de pensar, uma organização mental e uma disposição de agir de uma maneira.
E qual a maneira? Ele diz no verso 6, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. A primeira coisa que Paulo fala é que Cristo teve essa atitude de que, embora sendo Deus, Paulo deixa bem claro aqui a divindade de Jesus. Embora sendo Deus, embora tendo a mesma natureza de Deus, embora tendo a mesma essência de Deus, embora existindo desde a eternidade, embora tendo todas as características e condições da divindade, mesmo sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Então, Cristo, existindo na condição de Deus, existindo na natureza divina, existindo com todas as suas, todas as glórias da natureza divina, todos os privilégios da natureza divina, ele não julgou que esses privilégios, que essa glória fosse algo que ele devia se agarrar. O texto apegar-se significa agarrar, segurar fortemente, como uma ave de rapina que segura a sua presa. O texto está dizendo que Jesus existia na forma de Deus, com todos os privilégios, com todas as glórias, vivendo na mais alta majestade, mas ele não se agarrou a isso, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então, Cristo espontaneamente, voluntariamente, ele se esvazia dessa glória, se esvazia desses privilégios, mas não se esvazia da sua natureza divina. Ele nunca deixou de ser Deus, mas ele deixou de lado a sua glória, a sua majestade, os seus privilégios como Deus. Ele se esvaziou de tudo isso, ele abriu mão de tudo isso para ser homem, para ser servo. Veja, o texto diz isso, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E aqui está falando, então, da natureza humana de Cristo. Esse Cristo que tinha uma natureza divina, que possui uma natureza divina, e que vivia na presença de Deus, e que vivia como Deus, com todos os privilégios de Deus. Ele abre mão desses privilégios para se tornar homem e para se tornar servo. Ele precisa se esvaziar, ele precisa vir aqui na forma de homem. Ele precisa vir a este mundo tendo ocultado a sua glória, a sua majestade e os seus privilégios. E o texto está dizendo ainda, continua no verso 8, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, o que nós vemos aqui nesse texto é a descida, é a encarnação. É Paulo descrevendo como Cristo, ele age espontaneamente, ele age sem nenhum tipo de coerção, ele age por amor, ele age por graça. Ele deixa a sua glória, ele deixa o seu ambiente celestial, ele deixa todos os privilégios envolvidos na sua posição de ser Deus. Ele se esvazia de tudo isso e ele vem em forma humana para ser servo. E nessa condição humana, ele se humilha e foi obediente até a morte e morte de cruz. A morte mais terrível, a morte mais humilhante, a morte mais vergonhosa que existia era a morte de cruz. O império
romano sabia humilhar, envergonhar e destituir a pessoa de qualquer dignidade por meio da crucificação. A cruz era uma palavra maldita. A cruz era um palavrão. Não se podia, na sociedade romana, se tocar na cruz, falar sobre morte de cruz em qualquer roda da sociedade. Isso era um escândalo, isso era um palavrão, isso era uma ofensa muito grande. E Jesus, sendo Deus, se esvazia de tudo, de toda a sua glória, de toda a sua majestade, de todo os seus privilégios como Deus, e desce a esse mundo na forma de homem, totalmente humano, completamente humano, sentindo as nossas necessidades, vivendo as limitações do corpo humano, da fragilidade humana. Ele vive aqui, mas ele vive aqui como homem, ele vive também como servo, ele veio para servir o outro, ele também é obediente, e ele se humilha e desce a posição mais baixa, que é a posição de servo, de escravo, e depois desce a uma posição mais baixa ainda, que é a posição de morte de cruz. E é ali, na morte, que toda a humilhação está sobre Jesus, que toda a vergonha está sobre Jesus. Ele, o Deus que se fez homem, que se fez gente, como diz João, a palavra que se encarnou, a palavra que veio habitar entre nós, aquela palavra que criou todas as coisas, como está lá em Gênesis 1, essa palavra, esse ser que criou todas as coisas, ele agora sofre uma morte vergonhosa, desonrosa. Mas o texto não para aí, porque ele diz o seguinte: por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, ele deu um nome que está acima de todo nome. Porque Cristo se humilhou, porque Cristo tomou a forma de servo, porque Cristo foi obediente até a morte, morte de cruz, porque ele fez tudo o que o Pai queria de forma espontânea. Então o Pai o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Quando foi a exaltação de Cristo? Quando ocorreu essa exaltação de Cristo? Com certeza, na ressurreição. A ressurreição é a exaltação de Cristo. A ressurreição é a declaração divina de que Cristo é, de fato, o Rei que chegou. Por isso o texto está dizendo que ele foi exaltado à mais alta posição. E Cristo tem agora um nome que é acima de todo nome, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele conquistou esse direito. Ele adquiriu esse direito quando ele abandona a sua glória, quando ele abre mão dos seus privilégios divinos, quando ele vem aqui neste mundo em forma de homem, quando ele vive aqui como homem, como servo, como obediente a Deus, quando ele se humilha e ele é morto numa cruz, numa morte horrível e violenta. Então ele é exaltado pela ressurreição e ele agora tem um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Cristo foi exaltado quando ele foi ressuscitado, quando ele venceu a morte,
império das trevas, o império romano, a política, tudo ele venceu. E agora ele está exaltado acima de tudo, exaltado acima de todos. Ele tem um nome que está acima de tudo e acima de todos. E ele agora está numa posição de ser adorado, porque o texto diz que ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor, Ele é Rei. Então, o trono já tem dono, e esse dono é Jesus Cristo, o Senhor. Ele reina, Ele governa, Ele agora está exaltado a uma posição que está acima de tudo e acima de todos. E hoje, nós, os que cremos na sua palavra, os que cremos na sua obra, os que cremos na sua pessoa, nós que cremos e confessamos que Ele é Senhor, nós o adoramos. Nós nos curvamos diante dele. Nós nos colocamos diante deles como servos. Nós nos colocamos diante dele como aqueles que se rendem a ele. E dizemos, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita nos céus. É isso que nós, como cristãos, fazemos hoje. Reconhecemos que Jesus, que foi morto, que foi humilhado, que sofreu terrivelmente, esse Jesus foi exaltado por Deus, por meio da ressurreição, e está assentado no seu trono, e tem um nome que é acima de todo nome. E esse Cristo, um dia, será adorado, todo joelho se dobrará, toda a língua confessará que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. O propósito do reinado de Cristo é glorificar a Deus Pai. É isso que Jesus veio fazer, é isso que ele fez, e é isso que se consumará no final dos tempos. Então, meu querido, você que está me ouvindo hoje, eu quero dizer para você, o trono já tem dono. E esse trono, o dono dele é Jesus Cristo. Não sou eu, não é você, é Cristo. Ele tem que estar no trono. Ele tem que ser empossado na nossa vida. Ele tem que ser colocado no trono da nossa vida, para que ele mande, para que ele seja Senhor. Essa é a grande dificuldade do ser humano, descer do trono da sua própria vida, descer do trono das suas próprias crenças, descer do trono das suas próprias ideias, descer do trono dos seus próprios conceitos e reconhecer que o verdadeiro dono do trono é Jesus. É isso que a Bíblia nos chama a fazer. Quando Jesus começou o seu ministério, logo que João Batista foi preso, Jesus inicia o seu ministério conforme o Evangelho de Marcos, capítulo 1, dizendo, arrependam-se, porque o reino de Deus está perto. A mensagem de Jesus é, arrependam-se. Ou seja, deixem o trono, desçam do trono, esvaziem o trono da sua vida, arrependam-se de permanecerem no trono, porque o Rei chegou, e o Rei está aqui, e o Rei foi exaltado, e ele tem um nome acima de todo nome. É por isso que os discípulos não reconheciam e nunca reconheceram outro rei, outro governante, como tendo todo
todo o direito e total direito sobre a vida deles, a não ser Jesus. Por isso que muitos cristãos do primeiro século foram martirizados, foram mortos violentamente por se recusarem a adorar o imperador, por se recusarem a dizer que César é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Porque eles sabiam que no trono só tem um rei, e esse rei é o Senhor Jesus, que foi morto, que foi sepultado e que ressuscitou e foi exaltado sobre tudo e sobre todos. Por isso, a convocação do Evangelho é para um arrependimento, é para deixarmos Cristo ser o Senhor da nossa vida, é para vivermos de acordo com a sua vontade. Esse é o chamado e a convocação do Evangelho. Então, queridos, fica aqui essa palavra para a nossa vida. Quem é que está governando? Quem é que está controlando? Quem é que está guiando a nossa vida? Todos os dias nós temos que reavaliar a nossa vida. Todos os dias nós temos que nos perguntar: eu estou de fato fazendo a vontade de Deus, a vontade de Cristo, seguindo a vontade de Cristo? E há algo especial nisso, porque não só somos chamados a nos curvarmos e adorarmos o Senhor como aquele que é Rei. O próprio Jesus disse que Ele enviaria o Consolador. Ele enviaria o Espírito Santo. Ele não nos deixaria órfãos, mas enviaria o companheiro para nos ajudar a vivermos aqui de acordo com a vontade dele. Então Cristo não só nos convida a segui-lo, Cristo só não apenas nos chama para segui-lo como Senhor da nossa vida, mas Ele nos dá o Espírito Santo que nos capacita a vivermos o seu chamado, a vivermos de acordo com a vontade dele. Por isso, a Bíblia diz que nós precisamos buscar o Espírito, sermos cheios do Espírito. Há um texto em Efésios que diz o seguinte: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Você percebe quando uma pessoa está embriagada. Você percebe quando uma pessoa passou dos limites e agora a sua mente e o seu corpo estão controlados pelo álcool. Ela tem uma forma diferente de falar, um comportamento diferente, uma forma diferente de andar. Você olha para a pessoa e diz: essa pessoa, ela está embriagada. Eu penso que Paulo está querendo dizer que da mesma forma como alguém pode ser tomado pelo vinho e ter toda a sua mente e o seu corpo controlado pelo vinho, também nós, como cristãos, precisamos nos encher do Espírito de tal forma, de tal maneira que, quando as pessoas olharem para nós, vão dizer: essa pessoa é diferente, o jeito dela andar é diferente, o jeito dela falar é diferente, a forma como ela se expressa é diferente, o comportamento é diferente, porque essa pessoa está cheia do Espírito Santo. Ela está, vamos dizer assim, encharcada com o Espírito Santo. Essa é a bênção de seguir a Cristo. Ter o Espírito Santo para guiar a nossa vida, para nos fortalecer. A palavra diz que o Espírito Santo vem para nos convencer do pecado. Ele vem para nos guiar na verdade. Ele vem para nos consolar, nos confortar. Ele vem para nos dar ousadia. Paulo diz isso, nós não temos um espírito de covardia, mas temos um espírito de ousadia, de poder. Portanto, seguir a Cristo é também experimentar a presença do Espírito Santo na nossa vida de tal maneira que podemos dizer, como Paulo disse: já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim.
E esse texto termina dizendo: toda língua vai confessar e todo joelho vai se dobrar. Quem não fizer isso agora, vai fazer depois. O fato é que todos terão que admitir que Jesus é aquele que está no trono. E eu quero terminar aqui falando para você um texto bíblico. Termino essa mensagem lendo para você o texto de Apocalipse, capítulo 3, verso 21. Capítulo 3 de Apocalipse, o verso 21 diz o seguinte: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. O que Cristo nos promete é o seguinte: se você descer do trono da sua vida, se você renunciar ao controle da sua vida, se você renunciar todos os outros senhores, se você deixar Cristo assumir o controle da sua vida, dos seus pensamentos, das suas ideias, se Cristo for aquele que vai direcionar você nos seus negócios, no seu trabalho, no seu lazer, nos seus relacionamentos, se você se curva diante desse Cristo para adorá-lo, se você confessa que esse Cristo é Senhor da sua vida, e se você vive em total dependência desse Senhor Jesus, se você fizer isso e for fiel na sua vida até o fim, e jamais recusar adorar a Cristo, e sempre deixar Cristo no trono da sua vida, se você permanecer assim, Apocalipse 3:21 está dizendo, se você for até o fim com isso, então você é um vencedor. E aí sim, você vai ganhar o direito de se assentar no trono, como Cristo está assentado. Ele diz isso: aquele que vencer, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu venci e tenho o direito de sentar no trono com Deus. É isso. Podemos renunciar o trono daqui para ganharmos um trono eterno. Podemos renunciar, querer ganhar a nossa vida para ganharmos a eternidade. Foi isso que Jesus ensinou. Quem quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por causa de mim e do meu evangelho, esse ganhou a vida. Quando nós abrimos mão de sentar no trono da nossa vida e deixamos Cristo reinar em nós, conquistamos o direito, porque Cristo nos dá esse direito, de nos assentarmos com Ele no seu trono, assim como Ele venceu e sentou-se no trono do seu Pai. Amém? Deixe Cristo governar a sua vida. Deixe Cristo ser o Senhor da sua vida. Deixe Cristo controlar a sua vida. Deixe Cristo ser o centro da sua crença, o principal mestre da sua vida. Essa é a chamada de Cristo para nós hoje. E isso precisa do quê? Isso precisa de humildade. Precisamos reconhecer que o trono tem dono. E ele conquistou o direito de sentar no trono, não porque ele invadiu, não porque ele foi arrogante, não porque ele agiu com violência, mas ele humilhou-se a si mesmo e foi exaltado. E nós, quando humilhamos a nós mesmos, seremos exaltados também. Amém? Que Deus possa tocar profundamente na sua vida com essa palavra, para que você seja um adorador de Cristo. E ao ser um adorador de Cristo,
você está produzindo glórias ao nome de Deus. Pai querido, obrigado pela vinda de Jesus Cristo. Obrigado porque o Senhor o exaltou e o colocou na mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome. E hoje, Pai, nós reconhecemos que Jesus tem o direito de se assentar no trono da nossa vida, de tomar o controle da nossa vida. Por isso, Pai, nós queremos orar nesse instante e pedir que o Senhor nos capacite por meio do Teu Espírito Santo para vivermos sempre debaixo da comunhão e do senhorio de Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, do mal. Livra-nos do engano. Livra-nos da idolatria. Livra-nos dos erros, Pai. Livra-nos, Senhor, de sermos seduzidos por outros mestres e por outros ensinos e por outros senhores, porque o que nós queremos e desejamos é sermos fiéis àquele que conquistou o direito de estar sentado no trono e reinar sobre tudo e reinar sobre todos. Pai, se há alguém que ainda não tem essa confiança e ainda não tomou essa decisão de colocar Cristo no centro da sua vida, no trono da sua vida, que o Teu Espírito possa dar condições e capacidade para fazer assim, Pai. Guarda-nos, Senhor, do orgulho. Guarda-nos, Senhor, da arrogância. E ajuda-nos, Senhor, a sermos humildes. E quando nos desviarmos do caminho, e quando quisermos assumir o trono de novo, e quando quisermos, Senhor, de alguma maneira, voltar para o trono, dá-nos a humildade necessária para nos arrependermos e deixar Cristo reinar. É isso que nós pedimos, Pai, e oramos. E pedimos, Deus, que esse nosso país possa ter a humildade de reconhecer Jesus como Senhor. Que aqui nesse país, Cristo possa reinar. Reinar na vida das pessoas, reinar principalmente na Tua igreja, Pai. Reinar principalmente na liderança da Tua igreja. Reinar principalmente, Pai, no meu coração. Essa é a oração que nós fazemos, Senhor. Cura-nos e ajuda-nos, Senhor, a vivermos de forma que possamos glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus te pedimos isso, Pai, e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Que Deus te dê uma excelente semana, que você possa ter uma semana abençoada na presença do Rei, Cristo Jesus. Veja, você é filho e filha do Rei Jesus. Você está caminhando com aquele que tem um nome que é acima de todo nome. Não se intimide, não seja tímido, mas tenha a ousadia de assumir a sua posição, porque é uma posição de autoridade no nome de Cristo Jesus. Amém? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, você pode fazer isso clicando aqui embaixo e se inscrevendo. Se você já se inscreveu, você pode ativar o sininho para receber as atualizações do canal. Se você também quiser divulgar essa mensagem, o canal da igreja, pode fazer isso e divulgue para quem você quiser, tá bem? Você vai estar nos ajudando. Então, mais uma vez, tenha uma excelente semana, uma semana abençoada na presença do Rei Eterno Jesus, nosso Senhor. Amém.